Se tu tá pensando em comprar uma Sony ZV-E10 hoje em 2024 para começar na fotografia, aproveita e fica nesse vídeo que eu vou te falar aí 5 desvantagens que essa câmera tem para fotografia. E lembrando, obviamente, que eu já fiz um vídeo falando sobre 5 motivos para essa câmera ser comprada hoje para fotografia, agora eu vou falar das 5 desvantagens. E lembrando, obviamente, que eu estou falando no sentido da fotografia. Mas antes, se tu ainda não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou HDR e se tu gosta de conteúdo de fotografia, aproveita e me segue porque tem vídeo novo nesse canal toda semana. E sem muita enrolação, vamos direto que interessa. Vale lembrar que a Sony ZV-E10 ela é uma câmera muito fenomenal e muito interessante de usar e que particularmente 5 motivos realmente que são vantajosos para ela fazem total diferença, principalmente para quem quer comprar uma câmera para fotografar. Mas obviamente eu preciso vir aqui falar as 5 desvantagens que essa câmera tem para fotografia. O primeiro motivo, que é uma coisa que pode incomodar muita gente que particularmente vem de uma câmera DSLR, por exemplo, é que ela não tem o viewfinder. O viewfinder, obviamente, é essa partezinha aqui de cima que, por mais que seja uma câmera mirrorless, a gente sabe que o viewfinder de uma câmera mirrorless é digital e que realmente ajuda demais, principalmente dependendo aí do ambiente que tu tá. E principalmente falando se é um ambiente com muita luminosidade, um viewfinder acaba ajudando demais, sem contar também que acaba poupando muita bateria. A segunda desvantagem dessa câmera é justamente o grip dela. E quando eu digo grip é justamente essa parte aqui que é a pegada, né? Ou quando a gente agarra a câmera, que ela justamente é minúsculo. Não é ideal para justamente tu passar horas segurando uma câmera, por mais que ela seja uma câmera extremamente leve, a gente precisa ter uma pegada pelo menos aceitável para conseguir agarrar. E eu particularmente, pelo menos que eu tenho uma mão muito grande, ela realmente deixa muito a desejar. Obviamente, não estou falando para ser extremamente gigante, mas pelo menos um gripzinho decente, como por exemplo essa aqui tem, seria pelo menos aceitável, por mais que seja uma câmera muito compacta. O terceiro motivo é o nível de bateria dela, que realmente assim, deixa muito a desejar. Ela literalmente só consegue fazer 400 fotos por bateria, o que acaba querendo ou não deixando muito a desejar, até porque a gente está falando assim, de uma câmera que realmente, tipo, por mais que seja muito compacta e tudo, a gente espera que pelo menos dure um pouco mais a bateria. 400 fotos pode até parecer muita coisa, mas dependendo do que tu está fotografando, ela acaba não sendo ideal para isso. Por ela ser uma câmera híbrida, mas não é no sentido ruim, até porque câmeras híbridas realmente são bom, mas se tratando de uma câmera híbrida diferente de uma câmera de fotografia, a gente vai ter muito mais atalhos e muito mais configurações ideais para vídeo e deixando muito a desejar aí a questão justamente de fotografia, o que realmente acaba sendo uma pena, principalmente para a gente aí que quer uma câmera que ajuda a gente demais. E o quinto e último motivo é que justamente comparando com uma câmera fotográfica, que a gente sabe aí que a gente tem diversos modos muito fáceis de acessar, a Sony ZV-10 ela literalmente vai ficar te deixando na mão nesse sentido, o que particularmente acaba dificultando realmente muita coisa, porque, por exemplo, a velocidade aqui a gente não vai ter no lugar que geralmente é, ou seja, já começa a ficar um pouco mais difícil. A gente obviamente tem sim 2 dials que realmente podem ser muito interessantes, mas eu admito para vocês que só pelo fato da gente na maioria das vezes ter que entrar e pesquisar as coisas justamente pela tela e não ter botão físico justamente para isso, acaba incomodando demais. Agora aproveitando, comenta aqui embaixo se tu ainda tem vontade de comprar uma Sony ZV-10, porque por mais que realmente ela seja uma câmera muito boa, principalmente para foto e para vídeo, talvez para fotografia ela deixe a desejar em alguns momentos. Obviamente eu não estou dizendo que ela não é uma câmera ideal para isso, mas vai depender muito do teu fluxo de trabalho, do que tu vai trabalhar. Por exemplo, se tu é uma pessoa que faz foto e vídeo, ela é uma câmera que realmente vai ser muito boa. Principalmente falando assim, se tu não é uma pessoa que usa, por exemplo, um flash, alguma coisa assim, não se preocupa em focar desse jeito, realmente ela vai ser uma câmera ok. Tipo, tu vai conseguir usar ela com uma luz softbox, alguma coisa, um LED, tu vai conseguir usar tranquilamente. Não vai ter problema nenhum, principalmente se falando que é uma câmera bem leve, bem pequena. Mas, obviamente, para algumas pessoas essas desvantagens acabam incomodando bastante e que particularmente para mim, que gosto de uma câmera fotográfica, que gosta realmente de ter bastante botão, bastante atalho, bastante coisa, ela realmente acaba deixando muito a desejar nesses pontos para mim. Justamente só pelo fato de tu ser meio que obrigado a, em algumas configurações, ou seja, quase todas, tu ter que acessar o LCD para entrar no menu e ver alguma coisa, realmente acaba deixando muito a desejar, porque na maioria das vezes com uma câmera fotográfica, literalmente tu clica um botão e tu já tá lá na função e não precisa estar entrando em 300 milhões de coisas separadamente dentro da câmera, o que acaba, ao meu ver,
incomodando muito e não fazendo o trabalho fluir muito bem. Por exemplo, eu jamais fotografaria num casamento, uma formatura, utilizando uma Sony ZV-E10, porque realmente ela vai acabar em algum momento, talvez me atrasando em algum aspecto, e até mesmo a questão de bateria, porque eu com certeza vou tirar muito mais do que 400 fotos, eu vou ter que ter muito mais baterias para conseguir finalizar o evento com bateria ainda. E se você ainda ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo aí para eu tentar te ajudar a solucionar e saber se tu vai pegar uma Sony ZV-10 ou uma outra câmera da Canon, por exemplo. Agora, aproveitando que tu chegou até aqui, aproveita e deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito e até o próximo vídeo. Tchau!